irmãos, irmãs, estamos aqui mais uma vez no nosso bate-papo aqui sobre teologia de vida e filosofia e vamos falar hoje sobre a teologia e a filosofia moderna, né? Começou no século XV, né? Quando inicia aí a Idade Moderna e vai até o século XVIII, né? Esse período aí da filosofia moderna. A filosofia moderna é baseada na experimentação, né? O racionalismo associado à razão humana e o empirismo, que é baseado na experiência. Então, aquele conceito de teocentrismo, né? Deus no centro das coisas, no centro do mundo, deu lugar agora ao pensamento antropocêntrico, ou seja, o homem passa para esse centro. Com isso, o que aconteceu com a filosofia moderna? O que começou a acontecer na Idade Moderna? A gente falou da Idade Média, que poderia ter a razão, poderia ter aí a razão humana, mas não poderia se contrapor, né, à palavra de Deus, aos ensinamentos cristãos da época. Agora, na Idade Moderna, o que vai pesar é a experimentação, o racionalismo associado à razão humana e o empirismo, que é baseado na experiência. E aí, o que vai acontecer nesse período, que não foi muito bom? A gente sabe que é completamente inquestionável, né, a excelente contribuição que a filosofia trouxe nesse período que é a Idade Moderna. É inquestionável isso, o que a filosofia fez nesse período, não tem o que discutir. Porém, algo aconteceu que, infelizmente, trouxe aí um dano que veio só aumentando até os nossos dias atuais, né? A filosofia contemporânea, até os nossos dias atuais, veio causando uma separação muito grande entre filosofia e teologia, né? E a gente perdeu muito com isso. Então, já quero aí agradecer a Daniele, lá nos Estados Unidos, Luiz Carlos, Daniela Chagas, Daniel Viana, Gerson Paiva, Joe McLeod, Quênia, e César Silva. Um abraço aí para vocês que têm nos acompanhado. Então, nós estamos falando isso, filosofia moderna e teologia. O que aconteceu e que não foi legal, que começou a acontecer nesse período com a filosofia? A filosofia, elas soltou as mãos da teologia, né? Coisa que a teologia jamais faria com a filosofia. Que já dizemos aqui, quando estávamos estudando filosofia antiga, que o próprio Salomão, muito antes de Tales de Mileto, ele vai falar sobre o fato de que nós deveríamos não sermos amigos, né, ou termos amor pela sabedoria, que é o termo filosofia, mas que nós deveríamos chamar a sabedoria de irmã e de nossa parenta. Então, a filosofia agora, na Idade Moderna, vai fazer o quê? Ela não poderia, na Idade Média, se contrapor às ideias cristãs. Teve um avanço agora na Idade Moderna, contribuição excelente na Idade Moderna, porém ela soltou as mãos. Ela soltou as mãos da teologia, e principalmente da teologia de vida. E aí o leite começou a derramar a partir daí. As coisas chegaram ao que está acontecendo hoje, nós vamos falar futuramente, começou agora nessa Idade Moderna, quando a filosofia soltou as mãos dos ensinamentos da palavra de Deus, soltou as mãos dos grandes teólogos e resolveu andar por si. E aí, nesse período da Idade Moderna, nós vamos ter nomes como Michel Montaigne, que viveu até 1592 na França, um francês, melhor dizendo, um francês que viveu até 1592, Maquiavel, italiano, que viveu até 1527. Nós vamos ter Jean Baudin, viveu até 1596, ele também francês. Francis Bacon, viveu até 1626, já século XVII, inglês, Francis Bacon. E nós tivemos Galileu Galilei, italiano, viveu até 1642. Temos aí René Descartes,
desse período, né, francês, viveu até 1650, aquele que disse, penso, logo existo. Baruch Spinoza, holandês, viveu até 1677. Nós vamos ter Thomas Hobbes, até 1639, ele inglês, ele que fala sobre o contrato social em Leviatã. Nós vamos ter John Locke, até 1704, inglês. Nós vamos ter Montesquieu, até 1755, francês também. Ele que vai separar, vai falar sobre o executivo, o legislativo e o judiciário, vai trazer grande contribuição nessa área. Voltaire, 1778, francês. Né? Ele disse que, Voltaire chegou a dizer, se nós não provarmos Deus, se não conseguimos provar Deus, nós temos que inventá-lo. Disse isso, uma frase dele. Denis Diderot, 1784, né? Francês também, organizou a enciclopédia, junto com Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Nós vamos ter também o próprio Rousseau, viveu até 1778, suíço, ele que é suíço, defensor da liberdade e crítico do racionalismo. Adam Smith, até 1790, escocês, né? Foi um teórico do liberalismo econômico, criticando o sistema mercantilista. E, por último, aí, vivendo até 1804, já entrando no século XIX, desde 1724 até 1804, alemão, né? Antiga Prússia, aí, Immanuel Kant. Kant fala do conhecimento, que o conhecimento ele é resultado de sensibilidade e entendimento. O que chegou mais perto aí, falou de um saber teórico e de um saber prático, baseado na sensibilidade e no entendimento. Então, esse período foi um período de grande contribuição da filosofia, sim. Tirou um monte de coisa de absolutismo, de abusos religiosos, inclusive. Então, trouxe uma grande contribuição à filosofia, mas deu um problema. O problema começa aí, quando a filosofia resolve largar as mãos da teologia. Principalmente do que nós temos falado aqui, teologia de vida. Bem perto aqui do que Kant vai falar sobre sensibilidade e entendimento. Mas nessa época da Idade Moderna não tinha teólogos? Claro, tinha grandes nomes da teologia e da teologia de vida. Você quer ver uma coisa? Século XV. Século XV, nós vamos ter quem no século XV? Nós vamos ter John Ruiz, viveu até 1415. Nós vamos ter Calvino, até 1564. Nós vamos ter John Knox, 1572. Já século XVI, né? Calvino, John Knox e Inácio de Loyola, Lutero, o próprio Lutero, até 1546, Zwinglio, século XVI, Idade Moderna ainda. Século XVII, vamos ter Jacobus Arminius, até 1609. Século XVIII, que é o final da Idade Moderna, nós vamos ter Jonathan Edwards, 1758, John Wesley, 1788, George Whitefield, 1770. Grandes teólogos, Calvino, Lutero, Zwinglio, Jacobus Arminius, esses homens todos, Jonathan Edwards. Então, não havia necessidade, né? E eu sei que isso é resultado do que aconteceu na Idade Média, que você não poderia se contrapor à palavra de Deus ou às ideias cristãs. E aí, quando se teve uma liberdade na Idade Moderna com relação a isso, a filosofia fez o quê? Tratou de largar a mão da teologia. Mesmo tendo teólogos, homens que tinham uma teologia de vida tremenda, mas como John Ruiz aqui, alguns homens foram queimados, né? Mas que eram teólogos da época. Deveria esses homens que viveram junto, esse pessoal que eu falei aqui, da filosofia, grandes nomes da filosofia, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, né, esses grandes nomes aqui, largaram a mão dos teólogos. Então, filosofia para um lado, teologia para o outro. Dificilmente você via alguém, um com apoio do outro. Então, a filosofia, o leite vai derramar aqui na Idade Moderna, quando a filosofia resolve
largar a mão da teologia. Coisa que a teologia jamais faria, jamais fez e jamais vai fazer, que é abrir mão da filosofia, abrir mão do saber, da sabedoria, porque nós, como nos ensinou já Salomão, chama a sabedoria de tua irmã, a prudência de tua parenta. Então, essa foi a idade moderna, onde tudo começou, onde ela decidiu largar as mãos da teologia. Então, no próximo vídeo, no próximo encontro que a gente tiver aqui, nós vamos falar da filosofia, teologia e filosofia na idade contemporânea. Então, vamos falar do período contemporâneo, na idade contemporânea. E aí vamos falar depois dela ainda nos dias atuais, como que a coisa está. Então, começou a desandar aí, coisa que não deveria ter feito, que era ter solto as mãos, abandonado a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus e a grande experiência, conhecimento dos grandes teólogos que viveram também nessa época. Coisa que a gente não pode fazer na época que nós estamos vivendo. Conhecer os grandes teólogos, os grandes filósofos e dar as mãos para o saber e com certeza só vamos ganhar com isso. Então, no próximo vídeo, Teologia e Filosofia Contemporânea, ver um pouquinho desse avanço do que aconteceu, né, dos desastres que foi a filosofia soltar as mãos da teologia. E elas têm que se abraçar e não se contrapor. Um abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Deus os abençoe.